Bom dia, Pedro. Hoje é aula particular. Ninguém mais entra na aula. Ué, Pedro, pode mandar? Eu mandei também no grupo de vocês lá, mas se quiser mandar também pode. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, Bom Ederton, dia. e você? Tudo Bom bem? dia. Como que foi essas férias? Ah, não muda, não muda muito, assim, mas foi Férias na, bom. férias na quarentena, né? O que a gente vai fazer, né? Pois é. Essa quarentena infinita que não acaba nunca. Mas pelo amor de Deus. Pelo Não tô menos, dando conta, mas mas pelo menos deu pra descansar, dormir um pouquinho, ver uma série. deu. Uhum. Então tá bom. Pelo menos descansou um pouquinho. Bom, enquanto a galera vai entrando na aula, o que acontece? Nas últimas aulas, né, a gente estava vendo sobre o sistema circulatório, né? E eu tinha mandado a videoaula para vocês. Só que eu percebi que muita gente não viu. Então, assim, eu vou dar uma revisada só no conteúdo aqui e a gente dá continuidade nas próximas aulas aqui, tá? Vocês conseguiram assistir? Todo mundo que está aqui na aula agora viu o vídeo que eu tinha postado? Eu vi o vídeo sim. Você viu? Tá, então beleza. Eu vi lá que teve pouca visualização, então aí eu percebi que nem todos, né, viram a aula. Bom, então, dentro do sistema circulatório, né, a gente vai estudar o que a gente vai estudar, né? A gente vai estudar o coração, as veias, as artérias, né, e o sangue propriamente dito, né? Então, isso é o nosso sistema circulatório. A função dele é distribuir oxigênio, né, no corpo todo e nutrientes, né? Essa é a função do nosso sistema circulatório. O sangue vai fazer esse papel, né, de levar o oxigênio e os nutrientes para todos os nossos órgãos, nossos tecidos, né? Então essa é a função do nosso sistema circulatório. Nisso a gente vai ter aqui o nosso coração, né, que é um dos principais órgãos desse sistema, que é o que vai fazer o bombeamento desse sangue, né? Ele que vai levar o sangue para todo o resto do nosso corpo, né, com a ajuda das artérias e das veias. Né? Então, o coração humano ele é formado por dois átrios e dois ventrículos. Né? Então, ou seja, são quatro cavidades, né, que auxiliam nesse bombeamento do sangue. Então, a gente vai ter lá o átrio direito e o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Né? Só que o que acontece aqui? Essas quatro cavidades, né? Assim, a parte direita e a parte esquerda, ela é separada, né? Ela não vai ter união do sangue venoso com o sangue arterial, né? Ou seja, do sangue que tem gás carbônico e o sangue que tem oxigênio, né? Eles não se misturam, né? Então, como funciona? Vamos entender aqui primeiramente, ó. Primeira coisa, o sangue venoso, né? Ou seja, o sangue com gás carbônico, né? Ele sai dos nossos órgãos e vai chegar aqui no nosso coração através aqui da veia cava superior, tá? Então, a veia cava superior que vai receber o sangue venoso que está vindo de todos os nossos órgãos, né? Então, esse sangue venoso ele vai entrar aqui no átrio direito. Do átrio direito ele passa para o ventrículo direito, né? Através aqui da válvula tricúspide. E depois ele passa aqui pela válvula semilunar e ele vai lá para nossa artéria pulmonar, né? Ou seja, então o sangue ele está vindo lá cheio de gás carbônico dos nossos órgãos, passa aqui no átrio direito, no ventrículo direito, vai para a artéria pulmonar e chega lá no pulmão. Lá no pulmão esse sangue venoso vai receber oxigênio e deixar lá o gás carbônico, né, que a gente vai liberar depois através da respiração, né? Então a gente vai ter um sangue arterial, né? Ou seja, um sangue com bastante oxigênio, né, que a gente vai precisar levar para os nossos órgãos depois. Então, depois que ele for oxigenado lá dentro do pulmão, ele vai voltar para o coração através das veias pulmonares, que são essas aqui do lado. Ó.
Então, eles vão voltar através das veias pulmonares aqui para o nosso átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele passa pela válvula mitral, ou válvula bicúspide, entra no ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo vai impulsionar esse sangue para a nossa artéria aorta, né, que vai fazer a distribuição desse sangue arterial, desse sangue com oxigênio, para todo o nosso corpo, né, para todos os nossos órgãos, né, para oxigenar os nossos órgãos. Então é assim como funciona o coração, tá? Então a gente aqui vai ter a passagem do lado direito, a passagem do sangue venoso, e do lado esquerdo, a passagem do sangue arterial, tá? Então um sangue venoso ele vem do corpo e o sangue arterial, que é o sangue com oxigênio, vem dos nossos pulmões. Então beleza, é assim como funciona o coração. Essa é a função dele. Depois aqui nessa imagem abaixo, a gente tem aqui uma disposição funcional do coração direito e esquerdo na circulação, né? Que é o que eu acabei de explicar para vocês. Então a parte direita do nosso coração, o átrio direito, o átrio esquerdo, é o que vai receber o sangue venoso que está vindo aqui dos nossos órgãos, né? Lá, do encéfalo, do rim, da víscera, da musculatura, da pele, né? Então esse sangue venoso está chegando aqui na parte direita do coração, ele vai mandar esse sangue venoso lá para o pulmão, no pulmão o sangue venoso vai ser oxigenado, e ele vai lá para a parte esquerda do coração, que vai bombear novamente para os nossos órgãos, tá? No caso, essa circulação aqui ela tem um nome. No caso, essa circulação aqui que passa pelos nossos órgãos chama de circulação maior. Essa circulação que vai direto para o pulmão, a gente chama de circulação menor, tá? Então é dessa forma que como funciona o nosso coração aqui com as trocas gasosas lá dentro do pulmão. Beleza. Para isso, né, para que a gente consiga circular esse sangue por todos os órgãos pelo pulmão, a gente precisa de vasos sanguíneos. Né? E os vasos sanguíneos eles são de 3 tipos. A gente vai ter as artérias, as veias e os capilares. Aqui na imagem, ó, a gente vai ter... Oh, gente, vocês acreditam que a minha cachorra abriu a porta e entrou aqui no quarto? Ela é muito ninja. Então, a gente vai ter aqui as artérias, né, que são vasos bem mais calibrosos, né, vasos bem mais espessos, né, com uma abertura central bem menor. A gente vai ter as veias, que são os vasos que são um pouco menores, só que eles têm uma abertura interna maior. E a gente vai ter os capilares. Né? Os capilares vão ser bem pequenininhos, bem milimétricos mesmo. E eles servem para realmente irrigar os nossos órgãos. Tá? Então são os capilares que vão irrigar os nossos órgãos. Então beleza. Então aqui vocês podem perceber ó, que o endotélio, né, da artéria e da veia, ele tem um diâmetro diferente. Tá? Na artéria aqui o endotélio ó, ele é um pouco mais espesso e na veia um pouco mais fino. E no caso dessa circulação do sangue, né, a musculatura também auxilia nisso. Então aqui dentro das nossas veias, a gente tem uma imagem aqui embaixo, ó, as nossas veias elas vão possuir algumas válvulas que se fecham e que se abrem, tá? Ao decorrer da veia toda vai ter essas válvulas. Essas válvulas aqui, elas servem para que o sangue não volte, né, para que o sangue não faça o caminho contrário. E no caso, a musculatura, né, os músculos que a gente tem no nosso corpo, ele auxilia também na contração dessa veia para impulsionar esse sangue para o caminho que ele tem que fazer. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é como se fosse uma veia que a gente tem na nossa panturrilha, por exemplo. E aqui o músculo da nossa panturrilha, né, quando a gente está andando, quando a gente está movimentando, esse músculo vai pressionar a veia, fazendo com que o sangue, né, suba mais rápido. Tá? Então a musculatura também tem um papel muito importante, né, nessa circulação. Então, beleza. Tá? Então aqui a gente viu as artérias, as veias, os capilares e como que a musculatura auxilia nessa circulação. Nessa outra imagem aqui embaixo, a gente vai ter um pouquinho mais exemplificado de como que funciona um capilar. Tá? Então, ó, a gente tem aqui ó, a artéria, capilares e a veia. A artéria, ó, ela é um vaso mais calibroso, como eu falei para vocês, um vaso bem mais resistente, e ele vai se ramificar nesses capilares. Né? Esses capilares são vasos bem pequenininhos, bem mais né, fininhos, e eles estão internamente ligados com nossos órgãos. Então é através dos capilares, justamente porque eles são muito fininhos, bem pequenininhos, que vai ocorrer essas trocas gasosas entre né, o nosso sangue e os órgãos, tá? Então é nesse momento aqui dos capilares, quando eles encontram nossos órgãos, que vão ter essas trocas, né? Que os órgãos vão dar gás carbônico para os capilares e os capilares vão doar o oxigênio para os nossos órgãos, tá? Então é aqui nos capilares onde ocorrem essas trocas. E depois que ocorreu as trocas, né, eles voltam aqui para a veia e continuam a circulação, tá? Então é dessa forma que como funciona. Essa parte aqui vocês já tinham entendido? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Não, tá tudo bem. Beleza.
Além disso, né, dentro do nosso sistema circulatório, a gente vai ter o sangue, né, que é o transportador, né, dos nutrientes, do oxigênio e do gás carbônico. Né, o sangue ele vai ser constituído aqui de plasma, a gente vai ter várias células também que a gente chama de glóbulos brancos, a gente vai ter os glóbulos vermelhos, né? Então os vermelhos são os eritrócitos, e os glóbulos brancos vão ser os leucócitos. Os leucócitos eles vão ser divididos em vários outros, tá? A gente vai ter vários tipos de células brancas que são as células imunológicas. Tá? Então numa aula de sistema imunológico eu vou falar um pouco mais detalhado. Além disso, a gente vai ter as plaquetas, que a gente pode chamar também de trombócitos, e ela serve para estancar, por exemplo, um sangramento. Né? Você cortou lá o seu braço. São as plaquetas, né, que são esses trombócitos, que vão fazer uma rede, né, eles fazem realmente uma redinha assim, no vaso sanguíneo para que o sangue não saia mais por esse vaso que foi rompido. Tá? Então, além disso, o nosso sangue, o plasma, ele é uma solução muito composta, né, de vários nutrientes, que a gente vai ter vários, inclusive, tá? Então, 90% do nosso sangue vai ser o plasma, tá? Que é essa parte líquida mesmo que a gente tem no sangue. E apenas 10% que vão ser essas outras células, que são os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Além disso, a gente tem também o sistema linfático, tá? Que faz parte do sistema circulatório. Tá? O sistema linfático é um sistema circulatório adicional e especial. Esse sistema ele transporta líquidos recolhidos dos espaços entre as células nos tecidos. O líquido denomina-se linfa e origina-se do seguinte modo: durante o trajeto do sangue, através dos capilares, ocorre a passagem de líquido para os tecidos adjacentes. Esse líquido, que seria o plasma, banha as células e é recolhido de volta aos capilares, em sua maior parte. Porém, o restante é drenado pelos vasos linfáticos. Na linfa, encontram-se resíduos de células e bactérias mortas, moléculas proteicas e grandes partículas que eventualmente surgem no espaço intercelular. Em várias regiões ao longo do trajeto dos vasos linfáticos surgem os gânglios linfáticos, cuja missão é filtrar e purificar a linfa. Neles são extraídas as partículas, por filtração, que são fagocitadas as bactérias, além de se produzirem novos linfócitos. A linfa é drenada dos tecidos, né, nos órgãos, e lançado na corrente sanguínea ao nível da veia cava superior, portanto, numa única direção. Tá? Então, o sistema linfático é essa função, é pegar o líquido intercelular, né, esse líquido que estava lá banhando as nossas células, ele recolhe e leva de volta para a circulação. Bom, e como é que tudo isso vai funcionar? Né? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a fisiologia. Então, na aula passada, o vídeo que eu mandei para vocês era apenas da anatomia, que é isso aqui que eu acabei de rever. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a fisiologia, tá? Primeiro de tudo, na fisiologia, a gente vai ver o ciclo cardíaco, né? Cada ciclo cardíaco consistido de duas fases de duração aproximadamente iguais, né? Denominada sístole e diástole, ou seja, é a pulsação que o nosso coração faz. Durante o primeiro 0,1 segundo do ciclo, os átrios se contraem e forçam sangue para o ventrículo. Então, ó, vamos iniciar aqui na primeira parte, ó, que seria essa primeira parte aqui, que é o início do ciclo, tá? Então, o átrio aqui ele vai pressionar, fazendo com que o sangue vá para o ventrículo. Este se contrai por aproximadamente 0,3 segundos e empurra o sangue para fora do coração. Então, ó, a gente teve aqui, ó, o início, aqui, ó, que é praticamente na diástole que a gente inicia, né, onde a gente vai ter aqui, ó, a contração dos átrios, fazendo com que o sangue vá para o ventrículo, e depois o início da sístole, né, onde a gente vai ter a pulsação aqui do sangue que está no ventrículo para fora do coração. Cadê? Estes contraem, né, por aproximadamente 0,3 segundos e empurram o sangue para fora do coração, completando a sístole. Durante a diástole, o coração relaxa e o sangue flui para os átrios e ventrículos. Então, ó, a sístole vai ser esse momento onde a gente empurra o sangue, que a gente realmente pressiona o coração e empurra o sangue para fora do coração. A diástole é quando o coração relaxa e o sangue entra novamente dentro do coração. Então, só que aqui a gente tem essas etapas, ó. O primeiro 0,1 segundo é quando o sangue sai do ventrículo, do átrio e vai para o ventrículo. E esse 0,3 segundos depois é quando ele sai do ventrículo e sai do coração. Né? E a diástole é o momento onde ele relaxa e esse sangue volta para dentro do coração. Tá? Então, a sístole é quando ele contrai, diástole é quando ele relaxa. Tá? Então, esse daqui é o ciclo cardíaco. Depois a gente vai ter também aqui dentro da fisiologia a pressão sanguínea, né? Que é o que a gente geralmente mede. A gente fala, nossa, ela está com a pressão alta, nossa, ela está com a pressão baixa.
né? E isso influencia drasticamente na circulação e também a pressão, né, é um grande problema de saúde em si, né? As pessoas que têm pressão alta têm que tomar medicação, ou que têm pressão baixa também, né? Tem que tomar medicação para, né, para que a pressão fique normal. Então, ó, a gente denomina a pressão hidrostática a pressão que move os fluidos através de tubos. A pressão hidrostática que o sangue exerce contra as paredes dos vasos é chamada de pressão sanguínea. Essa pressão é maior nas artérias do que nas veias, e também é maior nas artérias durante a sístole, quando o coração se contrai. Ou seja, né, como o coração está contraindo, ele vai estar bombeando muito sangue muito rápido. Então, obviamente, no caso, a pressão vai ser maior, né, nessas artérias justamente por isso, porque vai estar passando mais sangue mais rápido dentro dessa artéria. Só que lembra que eu mostrei para vocês aqui em cima? Ó, o diâmetro da artéria ele é um pouquinho menor. Ó. Então, justamente por o diâmetro ser um pouco menor e por ter uma grande quantidade de sangue passando rápido, a pressão vai ser maior nas artérias do que nas veias. Tá? É esse o motivo. Voltando aqui. Durante a diástole, a pressão do átrio esquerdo é um pouco maior do que no ventrículo esquerdo, pois o sangue flui das veias pulmonares para o átrio. Isso faz com que o sangue siga do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, próximo do fim da diástole. A contração do átrio esquerdo eleva a pressão, formando uma quantidade adicional de sangue para dentro do ventrículo esquerdo. Este rapidamente se contrai, a válvula mitral se fecha e a pressão ventricular aumenta rapidamente. Quando essa pressão ficar maior do que a da aorta, a válvula aórtica se abre e o sangue flui para a aorta durante toda a sístole. Quando o ventrículo relaxa, a pressão diminui e se fecha a válvula aórtica. Durante toda a diástole, a pressão aórtica permanece alta, pois muito sangue ficou retido nesses vasos sanguíneos, né, nesses vasos que seriam as artérias próximas. Pois muito sangue ficou retido, muito distensíveis durante a sístole. Esse sangue flui lentamente pelos capilares até voltar normalmente para o átrio direito, fazendo com que a pressão aórtica caia do valor máximo, medido o pico da sístole, que seria de 120, até o mínimo, que seria de 80. Né? Esse parâmetro aqui, ó, de 120 e 80, seria a pressão normal que o sangue faz nas nossas veias e nossas artérias. Né? Então a gente fala assim, sua pressão está 12 por 8. Então beleza, a tua pressão está ótima. Né? Essa é a pressão correta que o sangue deve fazer nos seus vasos. Agora, o que acontece? Por exemplo, se uma pessoa ela tem um colesterol alto, ela come muita gordura, obviamente os vasos sanguíneos dessa pessoa, as artérias dessa pessoa, vão estar repletas de gordura, né? Uma camada de gordura. E essa camada diminui mais ainda o diâmetro do vaso e da artéria. Como a gente diminui a área, né, desse vaso e dessa artéria, a pressão dessa pessoa aumenta. Então a pressão dessa pessoa não vai estar 12 por 8, ela vai estar muito mais. Né? Ela vai estar 13, 14, 15. Né? Tem pessoas que chegam a 21. Né? É uma pressão muito alta. É uma pressão assim, que pode praticamente causar um aneurisma nessa pessoa. Né? Então, essa pressão, a pressão normal que a gente tem, a 12 por 8, ela ocorre justamente devido à pressão que o sangue exerce na nossa artéria, nos nossos vasos, tá? Que é justamente devido à diástole e à sístole, né? Ou seja, a pulsação do sangue. E uma pessoa ela pode ter problemas de pressão justamente por ter algum problema nos vasos sanguíneos. Né? Igual eu falei para vocês, uma pessoa que tem colesterol, ela vai ter uma camada de gordura dentro das veias, das artérias, que diminui o espaço, né, interno dessas vasos, dessas artérias, aumentando a pressão do sangue. Tá? Então é isso que é a pressão. Tá? A gente falou aqui bem detalhado aqui como funciona o átrio, o ventrículo, mas vocês precisam entender o básico, né, de como que isso funciona. Tá? Aqui a gente tem um gráfico também que mostra um pouquinho sobre isso. Ó. Então a gente tem a pressão e o volume, né? Ou seja, a pressão que o sangue faz e o volume do sangue que a gente tem. A pressão a gente vai medir aqui, ó, geralmente vai estar, a pressão correta vai estar até 120, e no caso o volume correto vai estar até 80, né? Que seria 12 por 8, ou 120 por 80. Né? E isso vai estar justamente indo de encontro com essa sístole, com essa diástole, que seria a pressão que o coração faz, e com o calibre das nossas artérias, das nossas veias, né, dependendo do que a pessoa tem, né, de acordo com a camada de gordura dentro dessas veias e tudo mais. Tá? Mas, resumindo, é isso. A pressão ela vai ser normal 12 por 8, de acordo com o calibre da nossa veia e da nossa artéria, e de acordo com a pressão que o coração faz através da sístole e da diástole. Uma coisa importante, lá nos nossos capilares, né, que são os vasos menorzinhos, os vasos mais pequenininhos, geralmente a pressão hidrostática ela vai ser um pouquinho mais fraca, tá? Justamente porque
o capilar é um vaso muito fininho, muito pequenininho, né? Então não tem como ter uma pressão muito alta, até porque ele tem uma área muito pequena para ter um volume de sangue grande, tá? Então a pressão sanguínea geralmente nos capilares são menores. O que mais a gente tem de importante aqui? Lembra que eu falei para vocês sobre a linfa, né? Sobre o sistema linfático? A gente vai ter, ó, dentro dos capilares, essa pressão, ela faz com que com que esse fluido saia ou que ele entre dentro dos capilares. Né? E é justamente dessa forma como que ocorre a filtração líquida e a reabsorção da linfa, tá? Outras informações importantes também sobre o sangue. O sangue ele é constituído pelo plasma, como eu disse para vocês, né? E as proteínas plasmáticas possuem uma série de funções. Então, qual que é a função aqui do sangue? A primeira função, mais importante, é o transporte. Né? O sangue vai transportar substâncias de baixo peso molecular, né? Como, por exemplo, proteínas, como o exemplo aqui, ó, a albumina, né? Que é uma proteína que a gente utiliza muito no nosso corpo. Transporta vitamina C, penicilina, ácidos graxos, livres, íons diversos, assim como o oxigênio e o gás carbônico, né? Que é uma das principais funções. O sangue também tem a função de nutrição, né? Então, no plasma de um indivíduo adulto, encontramos 200 gramas de proteínas aproximadamente, e essa quantidade chamamos de reserva proteica, que pode ser utilizada em casos necessários. Né? Como eu não lembro se vocês já viram sobre tudo isso, mas a nossa nutrição ela depende de 3 vias. A gente tem a via das proteínas, as vias dos carboidratos e as vias da gordura em si, dos lipídios. Né? Então, no caso, as proteínas é a nossa última reserva de energia. Tá? A primeira reserva de energia que a gente utiliza é os carboidratos. Depois a gente utiliza as gorduras e, por último, as proteínas. Geralmente as proteínas elas têm uma quantidade, igual a gente está falando de 200 gramas, dentro do plasma, e a maior parte das outras proteínas vão estar nos músculos, tá? Então, a proteína é a última reserva de energia que a gente tem, tá? Energia de reserva proteica. O sangue também ele faz, né, a pressão osmótica, né? Ou pressão oncótica. Então, as proteínas plasmáticas são responsáveis pelo controle da distribuição de líquidos, que seria a água, entre o plasma e os espaços de tecidos. O sangue também é importante para coagulação, né? Ou seja, a gente vai ter algumas moléculas especiais que a gente chama de fibrogênio. Né? A coagulação ela é importante justamente nesse momento, por exemplo, quando você sofre um corte. Né? Então, a gente vai coagular o sangue ali, a gente vai fazer umas redes de fibrina para que o sangue não flua, né, por esse corte, para que ele não saia. E também a gente tem células de defesa dentro do nosso sangue, né? Que seriam as imunoglobulinas. E essas proteínas são popularmente denominadas como anticorpos, tá? Então, as imunoglobulinas são os anticorpos. Além das proteínas no plasma, encontramos também outros materiais nutritivos, como vitaminas e íons, e há também os hormônios, enzimas, produtos de metabolismo intermediário, como o ácido lático, ácido pirúvico, glicose, lipídios, colesterol, fosfolipídios e triglicérides, e produtos de excreção, como ureia, ácido úrico, amônia e creatina. Tá? Então, essas são as funções do nosso sangue. As hemácias, né, ou eritrócitos, né, a função das hemácias é o transporte do O2 e do CO2. Né, os eritrócitos e hemácias vão ser as moléculas vermelhas do nosso sangue. E os leucócitos são os glóbulos brancos. Os leucócitos, de maneira geral, estão relacionados com a defesa do nosso organismo, né, que é do sistema imunológico, quer seja por meio de fagocitose ou pela formação de anticorpos, tá, que seriam as imunoglobulinas. No nosso sangue também a gente tem as plaquetas, ou trombócitos, e as plaquetas estão relacionadas com essa coagulação do sangue que eu falei para vocês anteriormente. O processo de coagulação inicia-se quando o endotélio de um vaso sanguíneo é lesado, ou seja, a gente sofreu um corte, né, no nosso vaso. E o tecido conjuntivo da parede do vaso é exposto ao sangue. As plaquetas aderem às fibras colágenas do tecido conjuntivo e liberam, em conjunto com as células lesadas, uma enzima, que seria a tromboplastina. No plasma há uma proteína inativa denominada protrombina, produzida no fígado sob a ação da vitamina K. A protrombina é transformada em trombina, que seria a molécula ativa, pela ação da tromboplastina e os íons de cálcio. E a trombina, uma enzima que catalisa a transformação do fibrogênio, que seria uma parte solúvel, em fibrina, que seria a parte insolúvel. E a fibrina se dispõe em forma de rede e forma coágulo. Resumindo tudo isso aqui que eu disse, é o que eu falei para vocês. A gente teve um corte, né, no nosso vaso. Né, supondo aqui, ó, a gente teve uma lesão no nosso vaso. As moléculas de coagulação, que seria a tromboplastina, em conjunto com as fibrogênio, vão fazer essa fibrina, que seria como se fosse uma redinha. Né? Então, a fibrina ela é como se fosse um tampão
né, que vai fazer, junto com as plaquetas também, né, vai fazer um tampão nesse local onde houve uma lesão. Né? Então, a fibrina, que seria essa redinha, junto com as plaquetas, vão fazer ali uma casquinha, né, que vai evitar com que a gente perca sangue, né? E essa coagulação é isso, é realmente essas plaquetas junto com essa fibrina fazendo esse tampão, evitando com que a gente perca sangue, tá? Através das nossas lesões de vasos sanguíneos. Bom, então sobre essa aula seria isso, tá? A gente tem mais 3 minutinhos aqui e a gente tem um exercício para resolver também, tá? Então, o sistema circulatório seria a aula 52 e a aula 53, né? Que vai estar aqui ó, na página 47, página 48, página 49 e página 50. Então, eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios, né? Para quem ainda não fez, para vocês fazerem. E sobre essa aula, vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram compartilhar? Acho que não. Eu tinha pensado em uma coisa na hora que você estava explicando, mas eu esqueci agora. Não tem Se eu, problema. Se você lembrar depois, você me fala. lembrar, eu te mando pelo WhatsApp. Beleza. Bom, pessoal, então... Quando a gente bate, Oi? tipo, quando a gente bate em algum lugar, fica um roxo na nossa perna, né? Uhum. E aí, aquele roxo é o quê? É sangue de uma veia que estourou? O que é? Isso. No caso, não vai ser exatamente de uma veia, né? Provavelmente vai ser o sangue de um capilar. Né? Lembra que eu falei para vocês que o capilar é um vaso bem delgado, bem fininho? E ele é muito frágil, né? Então, geralmente, quando a gente bate a perna, bate o braço, geralmente são esses capilares que estão se rompendo, né? E aí forma aquela manchinha, né? Que seria realmente o sangue que saiu ali daquele capilar. Mas é exatamente para isso que a gente tem o nosso sistema linfático. É ele que vai recolher depois, é por isso que a manchinha some, né? Ele vai recolher depois esse sangue que foi liberado ali daquele capilar que foi rompido, né? Trazendo ele de volta para nossa circulação. E também eu tenho outra dúvida. Pode Quando falar. a gente fica muito tempo sentado e depois a gente vai fazer algum exercício físico, tipo caminhar, eu no meu caso, né, nessa quarentena, a minha perna, depois que passa uns 40 minutos caminhando, ela começa a formigar. Por que isso acontece? É É a normal, né? circulação, não é? É a circulação. No caso assim, quando a pessoa está mais sedentária, do nada ela quer fazer um exercício, automaticamente o coração ele vai ter que bombear o sangue muito mais rápido, né? E a gente consegue medir, né, esses batimentos cardíacos. Existe um aparelhinho que a gente pode conectar no dedo. Geralmente quando a gente vai no hospital eles conectam para ver o nosso batimento cardíaco. E devido a esse aumento do batimento cardíaco, a gente vai aumentar a nossa pressão sanguínea e o sangue vai fluir mais rápido pelos nossos vasos. Só que o que acontece? Geralmente, lembra que eu falei para vocês que os músculos também auxiliam nessa circulação, né, pressionando os nossos vasos? Quando a gente está sedentário, né, geralmente os nossos músculos, as nossas veias, eles não estão totalmente preparados, né, para essa pressão tão grande. Né? E é exatamente por isso que vai ocorrer esse formigamento, né, que vai ser o quê? É uma fadiga no nosso vaso sanguíneo, uma fadiga do nosso músculo, tentando ali incessantemente fazer com que o sangue flua normalmente, tá? Então realmente vai ser, assim, geralmente quando a pessoa está um pouco mais sedentária vai acontecer isso, é essa fadiga mesmo. Outra coisa que acontece também, por exemplo, quando você está deitado, do nada você levanta muito rápido, não dá aquela tontura, aquele preto na visão, assim. O que acontece também é a pressão. Né? Quando você está deitado, a tua pressão ela está mais basal, né? Ela está mais tranquila, você não está fazendo movimentos, então teu coração está com um batimento mais fraco. Quando você levanta subitamente, né, o teu sangue ele vai ter que fluir muito rápido, né, tanto lá da sua cabeça para o restante do corpo, e isso faz com que a gente fique meio tonto, né, justamente porque às vezes pode ter faltado um pouco de sangue onde deveria ter, né? Isso também é uma coisa que acontece. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu lembrei o que eu ia falar. Era a questão de, tipo assim, quando a sua pressão sobe muito, seu coração vai acelerar, não vai? Isso, exatamente, o E coração aí, e isso pode, tipo, te levar a infartar por questão de pressão alta? pode. A pressão alta é um dos fatores mais, né, que causam realmente um infarto, né, que seria uma parada do miocárdio. Quando a pressão está muito alta, quer dizer que o coração está batendo mais rápido também. Justamente porque o sangue está fluindo mais rápido, né? Não é uma pressão muito mais alta. E como o coração está batendo muito rápido, pode sim acontecer um infarto do miocárdio. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é sedentária, uma pessoa que ela tem problemas de colesterol,
ou algo do tipo, ela tem mais chances de ter essa parada cardíaca, né? Ou seja, esse infarto do miocárdio. Justamente porque o coração, né, como ele não está treinado, ele não está habituado com isso, e o coração ele é um músculo, né? Assim como ele é o músculo do bíceps, o músculo da nossa perna, ele é um músculo que ele precisa ser treinado, né? Se a gente não tem uma frequência de atividade física, ele vai ficar relaxado, entre aspas. Né? Então, pode sim, né? Quando a pessoa ela tem uma pressão muito alta, quando está passando muito sangue, justamente porque o vaso tem algum entupimento, seja por colesterol, por gordura, esse coração, ele por estar tá batendo mais rápido, ele pode ter sim, esse infarto, né? Essa parada cardíaca. E tem um negócio que eu já ouvi que, tipo, eu não sei se realmente acontece, mas que, tipo assim, quando você. Eu não sei se é no infarto que isso acontece, mas. No infarto fulminante, no caso. Mas que, tipo, que o impacto é tão grande que o coração, ele meio que. É como se ele explodisse. Não sei se isso é verdade. É mais ou menos. É porque, assim, existem vários tipos de paradas que a gente pode ter. Por exemplo, pode ter essa parada que é pelo movimento excessivo, muito repetitivo, muito intenso, né? Então o coração ele simplesmente para. Existe o infarto do miocárdio, que seria uma parte do coração, por exemplo, uma pessoa que tem muito colesterol. Uma parte do coração ela pode estar entupida realmente de gordura, né, de lipídio, e lá não está tendo irrigação, né? Então essa parte do coração morre, né? Então porque não está tendo irrigação de sangue ali. Então isso também faz com que o coração pare, né? Com que ele não funcione de forma correta. Mas assim, não vai chegar realmente a explodir, tá? No máximo ele vai parar, ou alguma parte vai realmente morrer por falta de irrigação, né? Vai ser mais ou menos nesse sentido. Agora, o que pode acontecer, assim, de explodir, pode ser os nossos vasos sanguíneos que estão no nosso encéfalo, tá? Devido à alta pressão do sangue, né, no nosso encéfalo, na nossa cabeça, o cérebro, a gente vai ter vários capilares, né? Como eu disse para vocês, os capilares são muito fininhos, eles são bem delgados, bem fraquinhos. Então, se a gente tem uma pressão muito alta, esses capilares rompem, né? O que vai acontecer vai ser uma irrigação muito grande de sangue no nosso cérebro, fora dos capilares, né? E isso pode... eu esqueci o nome da doença. Nossa, me fugiu o nome agora, de quando acontece isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Problemas, sei lá, cerebrais, vamos ver se eu acho aqui. No sangue. Vamos ver o que eu acho. Seria uma hemorragia intracerebral, mas não era esse o nome que eu queria falar. É o AVC, lembrei. Aqui, é o acidente vascular cerebral. No caso, por exemplo, se a gente tem uma pressão muito grande, né, no nosso cérebro, né, como os capilares são muito fininhos, eles podem romper e vai ter esse AVC, que é um rompimento nos vasos cerebrais, né, justamente por causa desse batimento muito rápido, da pressão muito alta do sangue. Então, assim, o coração em si ele não vai explodir não, mas o que pode acontecer seria isso, né, os vasos dos nossos capilares do cérebro, eles podem romper. Eles sim podem explodir. Pessoal, a nossa aula aqui já acabou. Eu vou ter que encerrar aqui porque já tem a próxima aula que é 9h20, tá? Na próxima aula a gente continua, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiser mandar no WhatsApp também. E tem os exercícios para vocês fazerem, tá? Então faça os exercícios da aula 52 e 53. E na próxima aula a gente corrige também. Certinho? Certinho, Éder. Então, pessoal, um grande abraço para vocês e vamos voltar com gás total aí nessas aulas. Tchau, até semana que vem. Até, tchau, tchau.